que nesse momento Deus possa iluminar a sua vida, principalmente você que está cansado e você que precisa de uma vida nova. É isso que você precisa. Uma vida nova que, humanamente falando, você não conseguiu até hoje e com as forças dos seus braços, você não vai conseguir. Só Deus pode dar a você uma vida nova. Você que quer sair desse fundo de poço, dos vícios, você que está com casamento destruído, família arruinada, você que pensou e tem pensado várias vezes em dar cabo da sua vida. Você não aguenta mais viver do jeito que você está vivendo, se é que você pode chamar isso de vida, porque você está sobrevivendo a cada dia. Cada dia para você tem sido pesado, tem sido um peso e você não aguenta mais. Se você quer uma nova vida, Deus pode lhe dar. E durante o programa, nós vamos mostrar para você como você pode alcançar essa vida nova. Você vai acompanhar esse intervalo e eu volto. O domingo da ressurreição não foi apenas um acontecimento, mas foi o dia que marcou o início de uma nova oportunidade para toda a humanidade. Ao vencer a morte, Jesus provou que não existe situação irreversível, que nem mesmo o fim é capaz de impedir um novo começo. E nisso encontramos o verdadeiro significado da Páscoa, a passagem da morte para uma nova vida. E o poder que o ressuscitou é o mesmo que hoje pode agir e transformar você e toda a sua história. Neste domingo, 5 de abril, o domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, marcando o encerramento da Semana Santa, em uma igreja universal próxima de onde você estiver. Para locais e endereços, acesse universal.org/localizar. Entrada e estacionamento são gratuitos. Nesse domingo de Páscoa, nós estaremos buscando a vida nova. Você que precisa de uma mudança de vida, você precisa ter paz, você precisa ter alegria, você precisa ter razão de viver. Você não está tendo motivos mais para sair de casa, para se arrumar, tamanha angústia, depressão, os problemas, tudo isso está pesando. Eu quero dizer para você que a sua vida pode mudar. O mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, ele pode ressuscitar, mudar a sua vida. Não importa o que você está passando. Por mais que você diga assim, olha, meu casamento morreu, a minha felicidade, minha razão de viver. Não, se você está agora acompanhando esse programa, tem jeito para você, tem solução. Você não precisa tirar a sua vida, não faça isso. Nós estamos aqui prontos para te ajudar. E o telefone que aparece abaixo da central de atendimento, você pode entrar em contato agora conosco e nós vamos ajudar você por meio dessa central. Você vai acompanhar agora a história da Érica. Preste atenção o que ela viveu, como ela sofreu e como ela saiu desse sofrimento por meio da fé. Veja só. Ódio, nervosismo, insônia, um casamento à beira da separação. E eu nunca vi a luz no fim do túnel. Devido a muitos problemas familiares, eu tive uma infância muito sofrida. E tudo o que aconteceu na minha infância refletiu na fase adulta. Procurei muitas religiões, né? E uma vez eu fui em um lugar e o Espírito falou que cada um tinha o que merecia. E aquilo eu peguei pra mim e eu achava que tudo que eu vivia era o que eu merecia. Eu achava que nada pra mim ia dar certo. Eu tinha muitas aflições, eu tinha muitas angústias, assim, uma coisa que me apertava, assim. E parece que me faltava o ar. Muitas vezes eu acordava e ficava, assim, com o olho fechado e ficava assim, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Eu tinha a sensação de que eu ouvia barulhos, eu tinha a sensação de que eu escutava alguém mexer nas coisas, às vezes de que tinha alguém ou alguma coisa debaixo da minha cama.
E eu ficava pensando que minha alma estava perdida. Eu pensava assim, eu vou dormir e a minha alma fica perdida no mundo. Ela tá indo em lugares que eu não vou. Às vezes eu falava assim, que eu acordo cansada. Porque minha alma ficou vagando, minha alma ficou perdida. A sensação que eu tinha é que minha alma ficava perdida. Eu não tinha um sono de descanso. Eu era uma pessoa muito, assim, mal-humorada, sabe? E tanto que meu marido muitas vezes falava, fala direito comigo. Não precisa falar assim, não precisa ser bruta. Por que você não fala direito comigo? Às vezes ele falava alguma coisa e eu dava umas respostas, assim, de ferida. E eu sabia que eu tava dando. Que eu sentia prazer. Porque eu queria que ele sentisse a dor que eu sentia. Eu carregava mágoa, eu carregava rancor, eu carregava o ódio, eu carregava tudo pelo fato da traição, pelo fato da carga da minha infância. Era tudo uma confusão de sentimentos ruins dentro de mim. A gente não tinha diálogo mais. Porque tudo que eu tinha feito, ele já tinha os problemas dele, claro, mas tudo que eu fiz, tudo que eu descarreguei nele, tudo que eu coloquei em cima dele, fez com que ele se afastasse. E um dia eu tava sentada assistindo televisão e eu vi uma chamada para ir até o Templo de Salomão. E nessa chamada, eles falavam sobre a cura interior. Aí eu escutei e aí eu peguei e pensei, eu falei, nossa, cura interior, né? O que será que é isso? E eu fui e falei pro meu marido, eu vi uma coisa na televisão, chamando para ir no Templo de Salomão para cura interior. E eu acho que eu preciso me curar. Eu carregava uma tonelada no meu peito. Era uma tonelada que me impedia de respirar, de seguir em frente, de fazer qualquer coisa. Era como se eu estava somente passando os dias. Eu estava somente existindo. E eu falei para ele, você vai comigo? Aí ele pegou e falou assim, vou. Mas na época nós íamos em outra religião. Ele chegou a passar no serviço, me pegar, para que a gente fosse ao Templo de Salomão. E no meio do caminho ele virou e falou assim, eu não acho que a gente deva ir em outra igreja. Porque a gente não pode misturar as coisas. E eu virei para ele e falei assim, então você para o carro, porque eu vou sozinha. Porque eu preciso ir lá ver o que é essa cura interior. Começou a reunião, o bispo entrou e ele falou assim, você que veio aqui hoje, que tá sentindo uma angústia dentro do peito, que você acha que para você não tem mais jeito, que você carrega muitas dores, vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração por você. E era eu. Era como se não tivesse mais ninguém ali. Só tinha eu. E ali começou a minha caminhada na fé. Ali, na verdade, eu falo que eu comecei a beber da fonte. Porque eu tinha uma sede que eu nunca tinha matado. E toda reunião, o bispo falava do Espírito Santo. Eu já tinha me batizado nas águas, eu já tinha perdoado as pessoas que eu tinha que perdoar. E eu me entreguei. E ele veio tão calmo. Ele trouxe a paz que eu não tinha. Mas era paz de verdade. Ele trouxe paz, ele trouxe serenidade. Ele trouxe mansidão, ele trouxe tudo que eu não tinha. É uma coisa tão maravilhosa. E eu tenho uma necessidade, assim, de falar para todo mundo, sabe? De falar assim, busca o Espírito Santo. Busca, ele vai trazer o que você precisa. O Espírito Santo trouxe para mim a mansidão, trouxe a calma, trouxe sabedoria. E eu acho que o que mais faltava dentro do meu lar também era o amor. O amor de Deus, o amor pelos meus filhos, o amor pelo meu marido. O Espírito Santo me fez uma nova pessoa. A Érica sofria desde a infância. Quantas são as pessoas que sofrem desde que se conhece por gente? Pastor Sérgio, quantas mães estão agora vendo na vida da filha, melhor dizendo, o que elas enfrentaram na sua infância, no seu passado.
A situação vai se repetindo, o sofrimento vai se repetindo. Pessoas que dizem, eu nunca fui feliz, eu não tenho paz, não tenho alegria, e aí ela busca a alegria nos vícios, em coisas erradas, as quais ela se arrepende depois. Tudo isso muda, pastor Rodrigo, a partir do momento que a pessoa tem uma experiência de fato com Deus, uma real experiência. E isso não é uma religião ou troca de religião, é receber o Espírito da vida. Quando o Espírito de Deus entra, ele preenche o vazio, ele dá paz, ele dá alegria, muda os pensamentos, a pessoa se torna uma nova criatura. É isso que Deus deseja e quer fazer na vida dessa pessoa. Eu faço um convite para você que quer ter uma vida nova, uma mudança de vida, uma virada na sua vida. Nesse domingo de Páscoa, esteja conosco em um dos nossos templos da Universal. Eu vou te aguardar aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro. Às 7 da manhã, a primeira reunião, especialmente às 9h30 da manhã e depois às 18 horas. Acompanhe essa matéria que fala a respeito dessa reunião. Todos os domingos, na Catedral Universal, são realizadas diversas orações, onde Deus mostra o seu poder em todas as áreas de sua vida. Fui fazer um exame de rotina, né, de mulher, aquele exame de rotina normal que a mulher faz. A médica detectou um nódulo no meu seio direito. Mandou fazer uma mamografia, na mamografia apareceu Bihardes 3, que é um nódulo muito grande. Ela já mandou me preparar para o pior, dizendo, né, que Bihardes 3 era já maligno, né, então mandou para biópsia direto. Aí fui, né, preparei lá para fazer a biópsia e tudo mais, mas era uma espera de um mês, né? Se um mês, eu usei o tratamento da água. Usei com fé, passei, orei, bebi, falei para Deus, eu não aceito, vou chegar lá e não vai ser nada. Não aceito negócio de malignidade, eu não ouvi a palavra que ela disse. Como eu sou filha de mãe solteira, iniciou tudo na minha infância, né? Quando eu tinha dor da rejeição e do abandono por parte do meu pai. Então eu tinha muita mágoa dele, muito ressentimento. A gente não conseguia ter uma relação de pai para filho. Por volta dos meus 6, 7 anos também eu sofri um abuso. Então isso acarretou ainda mais, né, tristeza emocional para mim. Quando eu cheguei por volta dos 14 anos, eu comecei a conhecer o mundo. Então eu comecei a me relacionar, comecei a conhecer as drogas, a bebida, né? A minha última expectativa era ser feliz no amor. Então eu queria ter uma pessoa do meu lado, eu queria construir uma família. Então eu conheci uma pessoa, eu engravidei, eu casei, e aí eu tive uma decepção, né? Eu descobri uma traição da parte do meu marido. Então isso também me impossibilitava de ser uma boa mãe, uma boa esposa, porque eu não perdoava o meu marido. Eu não conseguia dar amor para o meu filho, não conseguia dar afeto para ele, porque era uma coisa que eu não tinha. Então eu não conseguia dar aquilo que eu não tinha. Muitas histórias foram transformadas e a sua pode ser a próxima. Eu cheguei na igreja bem debilitada, mas uma coisa eu decidi, que eu queria pedir ajuda e eu queria fazer o que fosse preciso para eu ser feliz. E eu sabia que isso só Deus poderia me proporcionar. Eu fui ouvindo a palavra foi me limpando, foi me curando, me tratando, né? Eu me batizei nas águas, então eu me arrependi de tudo que eu havia feito, né? E perdoei quem eu tinha para perdoar e em seguida eu recebi o Espírito Santo. Aí foi quando a mudança chegou por completo na minha vida. Comecei a usar a água como remédio, como tratamento. Falei que Deus ia ser o meu tratamento, Deus ia ser o meu remédio, a cirurgia, e ia ser tudo. Vença os obstáculos deste mundo. Conte com a ajuda de Deus para resolver o seu caso. Hoje eu sou uma pessoa equilibrada. Eu tenho essa alegria, né, de poder hoje dar amor para minha família também e para outras pessoas, né, outras almas que chegam até mim e que já sofreram pelo mesmo que eu sofri. Foi negativo, não tinha nada. Não tinha nada. A médica até que fez a biópsia falou, ficou braba até, que mandaram eu para lá. Ela falou assim, mas da onde que ela viu que tem coisa aqui? Ela falou assim, tipo assim, querendo dizer que a médica não entendia, sabe, o que estava vendo. Tipo assim, ela ficou braba até, então não tinha nada. Participe deste momento especial e receba a força necessária para começar a semana protegido. Você pode, nesse momento, tomar uma decisão de buscar a Deus.
fazer o que essas pessoas estão fazendo. Até quando você vai continuar nessa situação? Pode ser mais um domingo para você, ou pode ser um domingo diferenciado, um domingo diferente. Então, deixe de lado o preconceito, esteja conosco nesse domingo agora. Inclusive, pastor Sérgio, se as pessoas estão sofrendo, precisando de ajuda, elas podem entrar em contato e nós vamos ajudá-las. Por esse número que aparece aí para você, a nossa central de atendimento está à sua inteira disposição. Você que sofre, você que tem depressão, tem pensamentos negativos, você que tem lutas dentro de si ou em alguma área da vida, entre em contato, a nossa central está pronta para lhe atender, para lhe ajudar, pessoas preparadas para ouvir o seu desabafo e orientar você à luz da palavra de Deus. Acompanhe agora o intervalo que fala a respeito dessa central de atendimento e o apoio que nós estamos dando nesse exato momento. Às vezes, parece que ninguém entende a dor que você sente. Que o mundo segue em frente. E você ficou para trás. Mas você não está sozinho. Tem alguém pronto para te ouvir e para te ajudar, de forma gratuita. Depressão tem cura. Entre em contato agora através do WhatsApp 11 3573 3662. 11 3573 3662. A ajuda que você precisa a uma mensagem de distância. Nós vamos conhecer a história da Stephanie. Ela tinha muito preconceito. Ela achava que a Universal manipulava as pessoas. Quantas são as pessoas que elas querem ajuda, precisam mudar de vida? Não se trata apenas de uma opção, é uma necessidade ter uma vida nova. Mas até hoje elas não vieram por conta do preconceito. Será que não é o seu caso? Ou alguém que você conhece? Quando você fala de vir, de ir à Universal, essa pessoa logo ela comenta algo a respeito negativo e você fica na dúvida. A Stephanie pensava muita coisa ruim, até que ela chegou aqui e a situação mudou, a vida dela mudou. Hoje, vamos acompanhar o que ela fala. Meu nome é Stephanie Betti, tenho 36 anos, sou representante comercial e durante muito tempo eu fui vítima de fake news contra a Igreja Universal. Durante muitos anos eu obtive um preconceito contra a Igreja Universal, porque desde muito jovem eu ouvia falar que na Igreja Universal os pastores eram ladrões. Todas as vezes que eu ouvia falar alguma coisa a respeito da igreja, era que o Bispo Macedo roubava, que a igreja fazia lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Vi também algumas reportagens na qual falava que o bispo ele pegava ali sacolas de dinheiro em eventos, em concentrações da igreja, ia embora com helicóptero, contava ali esse valor com os seus companheiros, que repartia os valores entre os pastores. Então, por muito tempo, houve uma resistência da minha parte em relação à Igreja Universal por conta disso, porque todos falavam que a pessoa entrava na igreja de uma forma e saía de lá mais pobre. Eu, desde muito jovem, já perdi a minha mãe, que era a pessoa que deveria ser uma referência para mim. E a minha infância sempre foi uma infância muito difícil. Eu cresci num lar cheio de traições, de vícios. Aos 12 anos de idade, a minha madrasta ela faleceu e então eu tive que amadurecer muito rápido. Então isso trouxe para mim uma dependência muito grande de afeto. E cresci dessa forma, durante a minha juventude toda, e conheci uma pessoa. E essa pessoa foi a qual eu depositei todas as minhas esperanças, todo aquele afeto, toda aquela dependência eu depositei nessa pessoa. Entretanto, esse relacionamento era um relacionamento muito abusivo, no qual eu me dava demais e essa pessoa, ela me traía, essa pessoa estava envolvido ali no tráfico de drogas, estava envolvido na criminalidade. Eu acabei engravidando dessa pessoa, essa pessoa, ela acabou sendo presa. E foi ali que eu perdi o chão. Eu me vi grávida, desempregada, com depressão, doente, com problemas de saúde, com uma família extremamente destruída, completamente destruída, e eu não tinha mais para onde ir.
foi quando eu recebi um convite de uma pessoa do bairro e ela me disse, olha, para sua situação tem jeito, né? Vamos comigo até a igreja. No começo eu fiquei meio assim, porque eu tinha, né, toda aquela questão, o preconceito contra a igreja, mas eu pensei, bom, eu vou lá, né? Eu não tenho mais a quem recorrer, eu não tinha família, não tinha pai, não tinha irmãos, não tinha a quem recorrer. Então eu aceitei o convite e fui até a igreja. Me senti muito bem, tive paz, mas por conta do preconceito, eu acabei não permanecendo. Então eu fui àquela reunião, vi que havia algo diferente ali, mas eu não fiquei, porque todos os meus familiares falavam, né? Mas você vai fazer o que nessa igreja? Essa igreja vai te roubar, essa igreja vai tirar tudo que você tem, essa igreja vai fazer uma lavagem cerebral em você, que é o que eu ouvia todos os dias praticamente. Só que a minha situação estava desesperadora. E eu ainda resisti. Depois que eu fui à igreja, eu resisti ainda por 2 anos. E quando eu decidi voltar, né, ir à igreja novamente, eu já estava muito pior do que aquela última vez. Mas essa pessoa que me convidou lá atrás, ela não desistiu de mim. Então ela continuou perseverando ali, me convidando. E aí eu fui, né? Aceitei novamente esse convite e fui à igreja. Deixei todo aquele preconceito de lado, tudo aquilo que eu achava, tudo aquilo que as pessoas falavam e fui à igreja, comecei a assistir às reuniões e todo aquele preconceito, ele começou a sair da minha vida, né? Como se uma venda tivesse sido tirada dos meus olhos, porque eu comecei a enxergar a Igreja Universal da forma que ela é e não da forma com que me contavam, não da forma que me falavam, né? Ao invés de eu dar ouvidos a boatos, eu comecei a presenciar no dia a dia a Igreja Universal. Então ali eu comecei a ver que não era nada daquilo que as pessoas falavam. Pelo contrário, eu não tinha nada para dar, eu não tinha nada para ser roubada. Então, ao invés de tudo aquilo que as pessoas falavam, né, acontecer, o que aconteceu foi o contrário, eu fui ajudada, eu fui cuidada, eu fui tratada, né? Então, aquela dependência que eu tinha nas pessoas, eu aprendi na Igreja Universal a depender de Deus e que é na palavra de Deus que a minha vida muda. Então eu passei a ler a palavra de Deus, eu aprendi a ter intimidade com Deus. E através das reuniões, das orações, né, dos propósitos, das vigílias, ali eu me lancei, porque eu entendi que o mais importante não era só a família abençoada, não era só ter uma vida financeira estruturada, mas principalmente ter a salvação. A presença de Deus dentro de mim, que era o Espírito Santo. Perdoei quem eu tinha que perdoar, porque eu carregava muita mágoa dentro de mim, então eu aprendi que eu precisava perdoar, que eu precisava liberar o perdão, até que um dia eu recebi o Espírito Santo. E a partir daquele momento, tudo mudou. A primeira coisa que mudou dentro de mim foi a questão do amor ao próximo. Eu comecei a olhar as pessoas com o olhar que Jesus tinha, o olhar de almas. Mas não foi só isso, ele não fez só com que o meu coração mudasse nesse sentido, mas ele mudou também o meu caráter. Eu comecei a ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa que conseguia dominar as suas emoções, uma pessoa que não olhava mais para o problema e ficava desesperada. Hoje eu sou uma pessoa completamente feliz. Eu não preciso de pessoas, eu não preciso de lugares, eu não preciso de coisas para estar feliz. Porque o Espírito Santo é o suficiente. Ele me traz essa felicidade. Ele é o maior amor da minha vida. Eu tenho hoje, graças a Deus, uma família abençoada. Eu tenho um esposo que me ama. Eu tenho filhos que, graças a Deus, estão na presença de Deus. E todos os dias nós caminhamos juntos na mesma fé. Você que tem um preconceito contra a igreja, você que ouve falar que a igreja é uma igreja de ladrões, que os pastores só querem o seu dinheiro, que a igreja ela só está aqui interessada no que é material, não dê ouvidos a isso. Venha até a Igreja Universal e presencie você também. Às vezes você está sofrendo, você está gemendo, você está no fundo do poço, mas por conta de um preconceito você não está buscando ajuda. E eu tenho certeza que assim como na Igreja Universal eu aprendi a fé verdadeira, a fé que muda a vida, a sua vida também vai mudar. Há pessoas que são como a Stephanie. Elas acompanham o programa, como a Stephanie ia, mas ainda tinha uma resistência. Você acompanha os nossos programas, você participa da oração, inclusive nós vamos orar agora em seu favor. Mas ainda há um preconceito. Sabe como você pode resolver isso? Vindo, se abrindo para Deus, falando, meu Deus, se o Senhor está nesse lugar, coloca a Universal aqui, por favor. Se o Senhor está nesse lugar, então eu quero um sinal, eu quero uma prova que realmente o Senhor está aqui, que realmente o Senhor é invocado nesse lugar. Faça uma prova, você não tem nada a perder.
Nós vamos participar da oração e essa oração vai te fazer bem. Pastor Sérgio, só pode incluir os nomes para a oração, que nós já vamos pedir a Deus agora. Temos muitos nomes, como a Albertina, que entrou em contato, de Blumenau. Ela pede pela filha Liliane, que está aqui enferma, com enfermidade na coluna, e toma antidepressivos. Ela cita aqui que já tentou até o suicídio. Vamos orar sim, tudo isso vai mudar. O Valdecir, de Chapecó, pede pelo seu casamento e pelos filhos e esposa. A Elisângela, de Jaraguá, pela sua vida. Temos também a Deise, que pede oração pelo Breno, Mário e o Mário César. O nosso contato está aí, você pode, dá tempo ainda, daqui a pouquinho a oração. Nós vamos falar com Deus em seu favor. Nesse momento você pode separar uma água. Deixa uma água, um copo com água separado. E quando você beber dessa água, você vai receber a força que vem de Deus. Eu vou pedir ao nosso amigo de fé aqui do estado de Santa Catarina, o bispo Sérgio Mota, que vai realizar essa oração em seu favor. Vamos falar com Deus, vamos unir a nossa fé. É momento de oração. Chegou um momento tão esperado e aguardado por todos. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como guardião da Sagrada Família Catarinense, eu oro, meu Deus, por todo esse estado, que a mão do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo visite a todos aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, que haja, meu Pai, luz, que haja, meu Senhor, libertação, que o poder de Deus se manifeste e faça bater em retirada toda injustiça, toda maldade, toda inveja, todo olho grande, tudo aquilo, ó Deus, que tem se levantado contra esta criatura que está me ouvindo. O casamento dela conturbado. Meu Deus, os filhos, meu Pai, em caminhos tortuosos, na toxicodependência, nos vícios. Liberta, meu Deus, traga paz a este lar. Traga, meu Pai, harmonia. Traga, meu Pai, entendimento entre pais e filhos, marido e mulher, que esse lar seja, meu Pai, um pedacinho do reino de Deus, pois eu abençoo esta casa que me assiste, eu abençoo para que haja saúde, que sejam curados todos que me ouvem neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Diga graças a Deus, diga amém. Tenho certeza da tua vitória e por isso permaneça firme, procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa, para que você seja abençoado. Tudo é uma continuação. Você aqui recebeu a oração, já sentiu o toque do Deus vivo e agora é só você procurar uma igreja, uma orientação com um obreiro, uma obreira, com um pastor e você vai ser muito feliz e abençoado. Até a próxima com o Guardião. Graças a Deus. Bem, nesse domingo, em uma Igreja Universal do Reino de Deus, você pode comparecer. E você vai ser muito bem-vindo. Como encontrar uma Igreja Universal próximo da minha casa? Você pode acessar o nosso localizador, universal.org/localizar, e você vai encontrar a Universal próximo da sua casa. Se você nos acompanha no estado de São Paulo, vai estar em São Paulo, então nesse domingo vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Às 9h30 da manhã, reunião principal, como também nós temos às 7h e às 18 horas. Você não vai pagar nada para entrar, para estacionar o seu carro. Todos são bem-vindos, independente de qualquer situação, independente da sua religião. Nós vamos estar aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na Mauro Ramos, número 1310, no centro. Seja muito bem-vindo. 9h30 da manhã também a principal. Nós temos às 7h e às 18 horas. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida. E eu te aguardo nesse domingo. Até lá!